Livro de Neemias, capítulo 8, que diz assim a palavra do Senhor. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe-lhe a lei perante a congregação, e assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para que ouvisse primeiro do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde o alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Ao livro da lei significa as sagradas escrituras, a Bíblia sagrada, a Torá. Então, ele chamava naquela época o livro da lei. Então, a Bíblia sagrada, nós sabemos que o significado de Bíblia é a conjunção de diversos livros dentro de um só lugar. Então, deu-se o nome Bíblia Sagrada, porque o que estava dentro, o conteúdo que está dentro dessa palavra é a própria palavra de Deus em sua totalidade. Amém, meus amados? Então, diante disso, nós estamos aqui já finalizando o estudo sobre Neemias. Essa já vai ser a 12ª mensagem, ou seja, 12 mensagens pregadas sobre o livro de Neemias. É claro que eu preguei em cima dos inícios, do início de todos os capítulos. Todos os dias eu pregava um capítulo. Hoje eu estou aqui no 8º capítulo. E o livro de Neemias, ele é composto por 13 capítulos. Ainda estou vendo se eu ainda vou continuar com o estudo até finalizar os 13 capítulos. Vamos ver ainda, vamos ver o que nos espera Deus, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a parte 12, já é a parte onde mais eu estava ansiosa para chegar essa parte aqui, porque essa parte aqui é algo importantíssimo da parte do Senhor. Sejam todos bem-vindos, vão entrando, vão curtindo e compartilhando a live, por favor, vão tocando na tela e vão compartilhando. Bom, até o capítulo 7, que foi que eu preguei ontem, nós estudamos o livro de Neemias sobre o empenho de Neemias, como Neemias se empenhou com o povo, empenhou quando o povo voltou do cativeiro babilônico. Nós sabemos que Jerusalém, Israel ficou cativo 142 anos sob cativeiro. Jerusalém ficou em cativo dentro de 120 anos. Então foram levados a primeira vez, teve que chamada a primeira leva, foi levado vários judeus cativos para a Babilônia. A segunda leva foi inúmeros judeus levados para a Pérsia. E a terceira leva, muitos foram levados novamente para a Babilônia. Então, seja, nessa última leva, o texto diz que os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus, Jerusalém é considerada a cidade santa, Jerusalém é considerada a cidade de Deus, Jerusalém é considerado o centro da terra. Então, Jerusalém é a cidade onde habita o povo de Deus. Israel é a nação, todo o país em si é a nação escolhida por Deus, a nação que faz a diferença na terra. E diante de tudo isso, é a nação mais perseguida da terra. Por que Israel é um povo tão perseguido? Por que Israel é um povo tão visado, tão invejado, tão
atrai muitos olhares maldosos para essa nação, porque é a nação escolhida, foi da linhagem de Israel que surgiu, que veio o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então o inimigo, o diabo, ele é sagaz, ele não queria que o Messias nascesse, ele tentou fazer com que de todas as formas para destruir a nação de Jerusalém desde os primórdios, desde o de Gênesis, desde o tempo que Israel estava cativo lá no Egito, e de lá para cá o diabo vem traçando artimanhas, planos para destruir todo o povo judeu. E nós vemos aqui na nossa era, ou seja, no século passado, no século 20, século 21, que Israel foi alvo de Adolf Hitler. Adolf Hitler, usado pelo diabo, ele matou mais de 600 mil judeus. Ou seja, sempre Israel foi alvo foi alvo dos inimigos de Deus. Ou seja, quantas pessoas de lá, de Faraó até o presente momento, quantos homens, quantas nações se levantou e se levanta até hoje contra Israel. Perceba que os outros países ninguém toca, ninguém tá nem aí, mas contra Israel é uma guerra após a outra, assim, ó. O povo vive embaixo de sofrimento até hoje. Por quê? Porque é o povo santo. Então o povo olha para Israel e odeia Israel. Porque o diabo faz com que as pessoas, as potências aí, inveja, querem destruir Jerusalém, querem destruir Israel. Então sempre foi assim. Então naquela época, agora Jerusalém tinha sido levado cativo, estava agora voltando esse povo do cativeiro. Meus amados, vão tocando na tela. Se vocês não curtir, o próprio TikTok, ele trava a live, ele não deixa a live subir, ele tira até mesmo vocês. Vão entrando, vão curtindo, vão compartilhando, vão tocando na telinha. Então, diante disso, Neemias, agora ele se empenha ao ver que o povo estava voltando do cativeiro, já tinha voltado do cativeiro, e agora ele se coloca à disposição de Deus, nas mãos de Deus, para que Deus venha capacitá-lo, para que Deus venha instruí-lo, para que Deus venha direcioná-lo para a edificação da cidade, dos muros. Então agora Neemias consegue, em todos os outros capítulos, se você estudar o capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver o trabalho que foi a edificação, o trabalho que foi conduzir todo esse povo. Era mais de 140, era mais ou menos mais 50 mil pessoas que voltaram, judeus que voltaram do cativeiro. Então eram muitas pessoas. Uns vieram com dinheiro, outros não. Os que permaneceram em Jerusalém após a destruição da cidade, após os muros terem sido derrubados, após as 12 portas dos muros terem sido queimadas, após ter destruído o templo de Salomão, após ter destruído todos os palácios, foi uma destruição total, foi queimas de casas foram queimadas. Então teve toda uma destruição. Então os muros de Jerusalém se encontravam fendidos, derrubados. A cidade estava à mercê do inimigo, a cidade estava vulnerável, porque naquela época a cidade tinham a proteção da cidade eram os muros, e em volta dos muros, ou dentro ou fora, sempre tinha os soldados que ficavam naquela guarita lá em cima, observando a ação, para ver se não vinha ninguém para algum inimigo contra a cidade. E assim foi. A cidade tinha sido toda destruída. E agora Deus levanta Neemias e capacita Neemias para a restauração física da cidade. Neemias foi o homem escolhido por Deus. O seu nome significava aquele que consola. Então Deus deu essa incumbência a Neemias de ser o consolador de Jerusalém. Neemias foi usado por Deus para trazer a restauração, a edificação da cidade. Então, diante disso, a cidade agora, até o capítulo 7, a cidade agora estava
restaurada fisicamente, os muros prontos, os templos levantados, os palácios levantados, algumas casas já estavam sendo construídas, mas ainda tinha muito espaço, porque precisava ainda construir mais casas, mas a cidade já estava edificada, a cidade já estava toda organizada, arquitetada, dividida, separada, houve repartições, o templo já estava levantado, Neemias foi instruído ali para separar os porteiros, os cantores, os levitas. Então, todos que queriam trabalhar no templo de Deus, estava tudo organizado, tudo separado. A restauração física da cidade de Jerusalém, a construção dos muros da cidade, ou seja, a cidade já estava toda pronta. A partir de agora, no capítulo 8, vamos ver a restauração espiritual de Jerusalém. Nós vamos ver a restauração espiritual. Era isso que Neemias estava tentando fazer. Pronto, ele pensou, agora a cidade está pronta, agora nós vamos trabalhar para restaurar a vida espiritual do povo. E percebam que era em torno de 50 mil judeus. Em torno de vieram 42 e 33 judeus, mas tinha 7 mil escravos. Então era muita gente para pastorear elas, para levar aquele povo a se voltar para Cristo, para Deus. Então Neemias começa essa grande obra, essa segunda grande obra. A primeira foi a construção dos muros. E percebam, meus queridos, que Jerusalém ficou cativo por em torno de 120 anos. Os muros derrubados, a cidade toda destruída. E Neemias, inspirado por Deus, capacitado por Deus e com a ajuda de Deus, a cidade, os muros foram levantados dentro de 52 dias. Percebam, mais de 120 anos, mais de um século. E dentro de 52 dias, Deus levanta um homem para administrar, para colocar a cidade de pé novamente e para abençoar aquele povo. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Gente, curta a live, compartilha. Se vocês não curtir, não compartilhar, o próprio TikTok tira vocês. Live esta voltada para a ministração da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Rodrigo, Deus abençoe. Vão entrando, vão curtindo e vão compartilhando a live, por favor. Então Jerusalém se encontrava agora edificada, com os muros postos, os portões, as portas dos muros já estavam todo prontas, a cidade toda edificada, os muros reerguidos, o templo foi reconstruído, os palácios construídos. Então, diante de tudo isso, o povo agora estava nessa euforia de tá tudo pronto, e agora como que vai ser, agora como que vai proceder. Agora, diante de toda essa obra pronta, Neemias agora se prepara, se preocupa com a vida espiritual de Jerusalém. Tanto é que no capítulo 7, o povo foi escolhido, os sacerdotes escolhidos, os levitas, os cantores, todas as cidades foram separadas, tudo ok, Deus preparou tudo. Agora, como que Neemias iria lidar com essa situação? Como que ele iria fazer para que o povo se voltasse para Deus? Note que a concessão estreita da palavra de Deus, ou seja, Deus é o reavivamento espiritual. Não há despertamento espiritual sem o ensinamento e obediência da palavra de Deus. A palavra de Deus é o grande instrumento que Deus usa para despertar o povo. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui no livro de Neemias, no capítulo 8. Diz o texto que todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Ou seja, Neemias agora convoca o povo para se reunir
no lugar chamado Porta das Águas, onde todos os judeus se reuniram, multidão de judeus se reuniram ali naquela praça, para ouvir aí trouxeram, né, através do sacerdote, de Esdras, que era o escriba, através de Esdras, eles trouxeram esse livro da lei, que era o livro de Moisés, que o Senhor tinha ordenado, tinha dado a Moisés, tinha ordenado a Israel. Então era a lei, era o livro da lei, onde ali estava um livro inspirado por Moisés. E então Esdras, o escriba, começou a ler o livro ao povo. O povo estava ali todos preparados. Deus abençoe. O povo estava ali já com os ouvidos atentos, os olhos fixados no sacerdote Esdras, para ouvir o livro da lei. E diz o texto que o livro da lei é o quê? É esta palavra. Essa aqui é o livro da lei, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. E o povo estava atento, o povo estava, Deus abençoe, o povo estava sedento, porque eu quero te dizer, meus amados, que nossa estrutura, o nosso corpo, ele se alimenta de arroz, feijão, mas a nossa alma, o nosso espírito, que é o espírito de vida, ele se alimenta da palavra de Deus. O nosso corpo é dotado, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o nosso corpo ele voltará para a terra, o nosso espírito, que é o espírito de vida, ele voltará para Deus, mas a nossa alma, essa sim, essa nós teremos que prestar contas diante de Deus. Então, diante disso, o povo agora se viu. Gente, vou colocar uma metinha aqui para vocês e quem puder ajudar, vocês não pagam por isso, tá? Então, diante disso, o povo agora estava totalmente com os olhos fixados em ouvir a lei, em ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Como é importante você voltar para o ensinamento das Escrituras. Como é importante nós atentarmos para esta palavra. Porque essa palavra é como uma bússola para nós. Essa palavra ela nos alimenta. Ela alimenta a nossa alma. Ela alimenta o nosso espírito. Ela nos ensina. Ela nos direciona. Então é importantíssimo nós aprendermos da palavra de Deus. E o povo ali, diante de Esdras, diante de Neemias, que era o governador de Jerusalém, todos ali estavam com os ouvidos atentos para ouvir esta palavra. E diz o texto que quando o povo foi buscar alguém, quando os ensinamentos da palavra de Deus, elas buscam algo. Quando nós nos voltamos para Deus, algo que nós precisamos entender e aprender é a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir esta palavra. É importante você voltar para o ensino das Escrituras, que nós precisamos ainda hoje de pregadores inegociáveis com a fidelidade às Escrituras. Nós temos que ser fiel a esta palavra. A palavra de Deus, ela que vai nos direcionar, ela que vai nos conduzir. É a palavra de Deus tem que ser pregada como ela é, sem tirar e nem acrescentar. Quem prega a palavra de Deus tem que ter o discernimento, que essa palavra ela vai trazer vida, essa palavra vai edificar pessoas, essa palavra vai trazer salvação, essa palavra vai trazer libertação. E é isso que Jesus nos ensina, que Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Ele veio para que nós pudéssemos entender o propósito, por que Deus fez o ser humano. Deus fez o ser humano para simplesmente o adorar, para adorar quem? Adorar Deus. E através da sua palavra nós conseguimos ter essa conexão com Cristo, porque quando nós alimentamos a palavra de Deus, nós aprendemos, nós buscamos direcionamento, e a palavra do Senhor ela é uma bússola, ela que vai nos dar direção. Então, diante de tudo isso,
O povo precisa estar sedento pela palavra de Deus. Ou seja, naquele tempo, naquele momento, o povo estava sedento em ouvir a palavra do Senhor. E diz o texto que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Ou seja, estava acontecendo ali em Jerusalém uma festa de edificação, uma festa de adoração, porque o templo já estava aberto para o povo adorar Deus. Então, ao abrir as portas da casa do Senhor, o povo foi instruído dentro da palavra. Ficou 7 dias se apresentando na praça para ouvir a palavra do Senhor. 7 dias, meus amados. E detalhe, de manhã até a tarde. Foi o dia inteirinho. Dia inteirinho, durante 7 dias. Ouvindo, se alimentando da palavra de Deus. E o povo, ao ouvir a palavra do Senhor, eles eram tocados pelo Espírito Santo. E ali ele se alimentava da palavra do Senhor, orava, chorava diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Esse é o efeito desta palavra. Essa palavra, ela nos leva à presença do Senhor. A palavra de Deus leva nós a entrarmos em comunhão com Deus Criador. Ou seja, é a criatura, é o filho se comunicando com o seu Pai, com o Criador dos céus e da terra. A palavra deve ser pregada com sinceridade, reverência. Nós, seres humanos, fomos constituídos de razão, emoção e vontade. A mensagem tem que atingir as nossas emoções. A mensagem tem que despertar suas vontades. Vontade de quê? De adorar a Deus. Vontade de quê? De servir a Deus. O nosso coração tem que estar quebrantado para ouvir Deus falar conosco. Nós aprendemos aqui, se eu apenas entendo, me emociono ao ouvir essa palavra e não faço nada, não houve resultado eficaz. Se eu apenas me emociono, mas não entendo, virou misticismo, ou seja, nada teve sentido. Você tem que ouvir, entender e absorver essa palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela precisa abranger o seu ser completo, ela precisa alcançar toda a sua estrutura. Se não houve resultado, toda a sua estrutura, pleno, sua razão. Eles entenderam, eles sentiram e choraram. Aqui no versículo 3, quando Esdras estava lendo a palavra de Deus, o livro da lei, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens, mulheres, entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Todo mundo, incansavelmente, por 7 dias, ouvindo e se alimentando da palavra de Deus. Por quê? Porque outrora eles eram escravos, outrora eles estavam cativos na Pérsia, na Babilônia, ficaram cativos por 142 anos. Claro que nesse período muitos morreram, muitos nasceram, judeus morreram, nasceram, mas permaneciam escravos. E agora Deus resgata novamente, traz de volta esse povo da Babilônia, da Pérsia, traz de volta para voltar para a sua terra natal, para voltar para a sua cidade. E ao retornar à sua cidade, eles se depararam com a cidade totalmente destruída, com a cidade totalmente devastada, os muros caídos, os muros fendidos, as 12 portas dos muros todas queimadas, o povo vivendo na sarjeta, na miséria, na pobreza, na escassez. E detalhe, em volta os inimigos cercando Jerusalém. Ou seja, o povo, por mais que a cidade estava toda destruída, eles permaneciam ali. Amém? Deus abençoe, Cleide, Deus abençoe. Então, diante disso, me segue aqui depois para você fazer acompanhamento das lives. Então, diante disso, o povo agora estava nessa situação. Estava agora vendo a cidade destruída, mas diante do que Deus tinha com Neemias, Deus usou Neemias para reestruturar toda a cidade. Então, meus amados, Deus ele fez assim,
Ele instruiu Neemias. E agora Neemias estava preocupado com o quê? Com a vida espiritual do povo. A palavra de Deus tem que ser explicada. Quando a palavra de Deus é explicada e entendida, ela produz alegria. A palavra de Deus cura a alma de todos os feridos de coração. Purifica a mente, trazendo saúde mental, levando a pessoa a entender a graça e ao cumprimento, porque as pessoas compreenderam a palavra do Senhor. Então, diante disso, o povo, no que Esdras estava lendo o livro da lei, o povo estava totalmente atento, o povo estava ouvindo, o povo estava entendendo o que Deus estava falando. E aqui no versículo 5, Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. A reverência. Ou seja, quando nós vamos à casa do Senhor, quando o pregador anuncia que vai agora trazer a palavra, a igreja toda fica de pé. Para quê? Para ler a palavra. Só depois que ele começa, que ele lê o texto áureo, lê o versículo que ele quer ler, só depois que a igreja senta para ouvir a palavra. Mas enquanto a Bíblia está sendo lida diante da igreja, a igreja tem que estar em pé, em reverência não ao homem, em reverência a Deus e a sua palavra, que é santa e poderosa. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O povo, olha só, a forma de adoração do povo. Ao ouvir a palavra de Deus, ao ser lido o livro, eles todos estavam em pé, começaram a adorar a Deus e depois se inclinaram em terra e adoraram o Senhor com o rosto na terra. Porque eles estavam em praça pública, né? Então o povo ali, é isso que Deus agrada. Porque quando, imagina ali um exército de mais de 42 mil pessoas, todo mundo de joelhos dobrados, em adoração àquele que é digno, àquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que é exaltado, aquele que é adorado, todo mundo reverenciando o Deus Criador dos céus e da terra. Então foi muito lindo a forma como Deus interagiu, como o Espírito Santo tocou ali naquele povo e todos levantaram as suas mãos e adoraram ao Senhor, se inclinaram e se prostraram com o rosto em terra em adoração ao único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E quando eles entenderam a palavra de Deus, eles têm a disposição de entender. Diz que todos que voltaram do cativeiro tiveram desejo e a necessidade de mudar as suas vidas, postura, comportamento, resolveram obedecer as escrituras, as instruções e colocar em prática o que eles ouviram. E essa deve ser a reação da palavra de Deus. Ouvidos atentos, reverência e prontidão em obedecer, como esse povo fez, como o povo de Jerusalém, como o povo judeu fez. Então, ao ouvir a voz do Senhor, por isso que quando eu prego, eu sempre faço o apelo no final das minhas mensagens, porque quando nós ouvimos essa palavra, o próprio Deus fala, nos ensinando, quando nós ouvirmos essa palavra, não endureçais os vossos corações, mas se curva diante do Senhor, se prostra diante do Senhor. Quem prega com fidelidade, ou seja, o pregador tem que pregar com fidelidade a Deus. Quem ouve com o coração aquebrantado, ou seja, quem prega essa palavra, eu que estou pregando para vocês, eu tenho que pregar com fidelidade a Deus. E você que está me ouvindo, tem que ouvir com o coração aquebrantado diante desta palavra. Então, diante disso, e reverenciar o Deus Todo-Poderoso, ou seja, quem prega tem que pregar com sinceridade e quem ouve tem que ouvir com o coração aquebrantado e
reverenciar ao Deus desta palavra, ao dono desta palavra, ao Senhor desta palavra, que é viva e poderosa e eficaz. Isso produz reavivamento espiritual. Primeiro, para a pregação da palavra de Deus, nós temos que ler o texto, como eu li aqui para vocês aqui, algumas passagens. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. Então, eu iniciei para vocês aqui lendo o que de fato Esdras estava ensinando ao povo. Aqui no versículo 7, da parte B, os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu posto. Então, ou seja, todos ali estavam pregando, ensinando a palavra do Senhor. E ler o livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido fazia que todos os entendessem. Ou seja, quando nós pregamos a palavra do Senhor, as pessoas que estão ouvindo têm que entender o que Deus está falando, têm que entender o que Deus quer falar conosco. O papel do pregador é pregar as coisas complexas e torná-las simples e fáceis. Então, diante disso, Neemias, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Olha só, diante do que os levitas estavam ali, o Esdras lendo a palavra do Senhor, todos estavam chorando, sentindo Deus, sentindo o toque do Espírito Santo, sendo alimentados pela palavra do Senhor, e todos estavam de boca no pó, de joelhos dobrados e boca no pó, adorando e glorificando aquele que é digno de honra e de glória, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e as bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada. Ou seja, diante dessa festa gloriosa, ide, comei as gorduras. O povo gostava muito de comer coisa gordurosa. Os judeus gostam de comer muita coisa gordurosa e doces. Então, tá na Bíblia aqui, ó. Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Eles gostavam de comida gordurosa e bebidas muito doces. E detalhe, coma, beba e envia aos outros povos também para se alimentar, ou seja, se alimente. Isso voltando para o espiritual, se alimente desta palavra, beba desta água e alimente as outras pessoas em volta, que está em volta de você. Anuncie essa palavra para as demais pessoas. Aleluia. E então ele continuou falando: porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, ele preparando o povo, fortalecendo o povo. Nós estamos hoje aqui em culto de gratidão e adoração ao nosso Deus, mas cinge os teus lombos, se prepara pela nova jornada, pela nova caminhada, pelo aquilo que ainda vai acontecer na vida de vocês. E ele dizendo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu te digo nesta noite, a alegria do Senhor é a vossa força. É Ele que vai te fortalecer no momento de crise. É Ele que vai te fortalecer nos momentos de angústia. É Ele que vai te fortalecer nos momentos de aflição. É Ele que vai te dar livramento nos momentos mais difíceis da sua vida. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que coisa gloriosa, que palavra poderosa. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Calai-vos diante do vosso Deus, para ouvir a sua voz, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, para ouvir esta palavra. E não entristeçais os vossos corações, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Deus seja louvado. Deus abençoe vocês que estão entrando e vão entrando, gente. Vão curtir na live, por favor. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo:
Calai-vos, porque este é dia santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Ou seja, todo o povo se alegrou. Foi 7 dias de festa, de adoração, de reverência, de choro, de alegria diante da presença do Senhor. E pós isso, depois eles se alimentaram, comeram, beberam a gordura. O povo gostava de coisa gordurosa. Os judeus gostam de comida gordurosa e bebidas muito doces. Comam e ainda envia outras porções para outras pessoas. Ou seja, se alimenta dessa palavra, beba desta água e reparta aquilo que eu estou entregando para outras pessoas também se alimentar, comer e beber. Então, diante disso, aqui no versículo 13, o dia seguinte, ajuntaram os cabeças dos países de todo o povo, o sacerdote, os cabeças. Quem era os cabeças? O governador, que era Neemias. Todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdra, o escriba, isso para atentarem nas palavras da lei. Ou seja, no 8º dia, o povo queria continuar a festa, o povo estava sentindo Deus, a presença do Senhor, e no 8º dia eles foram lá. Acabou a festa? Não pode, nós queremos que prosseguir com a festa, nós queremos estar nessa comunhão, nós queremos estar nessa graça, nós queremos sentir a presença do Senhor, nós queremos estar em adoração a Deus. E, ou seja, essa palavra, ao ser pregada, nós temos que se alimentar dela e prosseguir se alimentando. Se alimentar hoje, alimentar amanhã e prosseguir se alimentando desta palavra. Porque essa palavra, ela traz vida para nós. Essa palavra é luz para os nossos pés. É lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés. Essa palavra é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Essa palavra ela nos reveste com o capacete da salvação. Essa palavra, ela traz vida. Essa palavra, ela nos liberta. Essa palavra nos convence. Essa palavra traz transformação de vida. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É ele que vai nos convencer. E através do quê? Da sua santa palavra poderosa. E chegaram, no 14 aqui, e chegaram escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade, na festa do 7º dia. Ou seja, era tradição que o povo de Israel morasse em tendas, habitasse em cabanas. A maioria, principalmente no Velho Testamento, no Novo Testamento eles já tinham casas, mas no Velho Testamento a maioria deles tudo morava em casas, em cabanas. Então o próprio Deus ordenou que o povo habitasse em cabanas. Por quê? Por que Deus queria que o povo dele habitasse em cabana? É mais difícil morar numa tenda do que morar numa casa? Sim, mas é porque o Senhor, ele queria que o povo desse não perdesse a essência de humildade. A essência que Deus vinha trazendo desde os primeiros passos de Israel, quando saiu do Egito. Então Deus ordenou que eles morassem em cabana, continuassem morando em tendas. Assim publicaram e fizeram passar pregão por toda a sua cidade em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zimbajeiros e ramos de murtas, ou seja, para edificar as cabanas. O povo estava morando em cabanas. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Cabanas. Outrora eles moravam em tenda, agora Deus ordenou que fizesse cabanas. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Ou seja, o povo ficaram alegres, por mais que estavam morando em lugares mais humildes, mas mesmo assim, eles estavam felizes com a presença de Deus, com a palavra de Deus. E de dia em dia ele ia, ele lia o livro da lei de Deus, ou seja, ele quem? Esdras,
desde o primeiro dia até o derradeiro, celebraram solenemente da festa 7 dias, e no 8º dia da festa do encerramento, segundo o rito. O livro de Neemias, se eu voltar aqui para vocês aqui, só trazer essa... Quem foi Neemias? Neemias aqui no capítulo 7 de Neemias, perdão, quem foi Esdras? No capítulo 7 de Esdras, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus status, os seus direitos. Ou seja, Esdras, ele era incumbido para ensinar a palavra do Senhor. Ele ensinava o povo a se preparar o seu coração para buscar o quê? Buscar a presença de Deus, a lei do Senhor, e para cumprir, obedecer a palavra do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e direitos. Então, Esdras foi um canal também no livro de Neemias para ajudar o povo a se voltar para Deus. O papel do pregador é pregar as coisas complexas e torná-las simples. A Bíblia não é um livro mágico, nem místico. A Bíblia é um livro racional. Você precisa ler, você precisa entender. Então a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela é algo racional. Ela não é mística, ela não é mágica, não. Ela é totalmente racional. E para nós entendermos esta palavra, nós temos que estar com a nossa vida no altar. Porque a palavra de Deus, ela é espiritual, então ela se discerne espiritualmente, ela se discerne racionalmente, ela se discerne totalmente embasada através da sua conduta com Deus, orando, jejuando, lendo e meditando nesta palavra. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós temos que entender o quanto. Quando nós entendemos essa palavra, nós também passamos a entender o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós somos falhos, o quanto que nós somos carentes do perdão de Deus. Porque quando nós ouvimos essa palavra, ela nos leva ao arrependimento, ela nos leva ao quebrantamento de coração, ela nos leva ao choro. A palavra de Deus atinge o intelecto e a emoção. A palavra de Deus, ela tem que confrontar. Ela tem que fazer você ver o seu pecado e deixar ele, e reconhecer ele. O que você precisa mudar, as lágrimas de arrependimento, compra a alegria da salvação. Eu entendo, eu sinto, eu ouço, eu obedeço. Obediência a Deus. Não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, quando nós obedecemos, quando nós esforçamos e quando nós sentimos Deus, toda angústia da nossa alma, toda tristeza do nosso coração, o Senhor arranca de nós. Então é isso que nós temos que entender. Toda igreja que prega palavra de Deus, ela tem que pregar da forma como ela é. Tem que pregar a verdade, tem que pregar a exortação, tem que pregar sobre os princípios, os preceitos divinos, para que essas pessoas possam alcançar salvação e arrependimento. Ela precisa ouvir a verdadeira palavra que liberta. E essa palavra é o verdadeiro verbo, Jesus é o verbo. E essa palavra é o próprio Jesus falando conosco dia e noite, que é preciso que nós venhamos nos arrepender, que é preciso que nós venhamos nos converter, que é preciso que nós venhamos nos consertar e mudarmos de vida. Eu sempre repito aqui nas minhas mensagens que aceitar a Cristo não é mudança de religião, porque Deus não está em religião nenhuma, tá? Deus, ele está na sua palavra. Aceitar a Cristo é mudança de vida. E essa mudança de vida nós só alcançamos mediante ao ouvirmos esta palavra. É ela que nos liberta. É ela que nos edifica, é ela que nos santifica. Então que Deus possa abençoar todos vocês. A palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. O que eu estou pregando aqui, eu sei que ela jamais voltará vazia. Porque o que eu estou pregando é a totalidade da palavra, da promessa de Deus,
plano de salvação para com o homem, a volta de Cristo, a igreja no centro da vontade de Deus, a igreja lavada e remida no centro da vontade de Deus. Então, tudo isso é embasado dentro desta palavra. E para que nós possamos ter uma vida plena com Cristo, é preciso renúncia. Nós vamos renunciar a tudo, renunciar ao nosso eu, o mundo, renunciar às concupiscências carnais, renunciar o mundo. Para que nós possamos ter uma vida com Cristo, é preciso que nós abandonamos as nossas vontades, o pecado e o mundo. Amém, meus amados? Deus abençoe todos vocês. Você que ainda não me segue, meu canal aqui é de louvor e palavra. Deus abençoe todos vocês. Fica na paz de Deus. Essas mensagens são todas gravadas e enviadas para o YouTube, tá? Vocês aí do YouTube, curta, compartilha, comenta. São vários estudos de Neemias, essa parte 12. Nós estamos aqui já encerrando já. O estudo do livro de Neemias para mim foi uma experiência muito grande. Eu nunca preguei sobre Neemias. E ao ler o livro de Neemias, ao ser impactado por essa palavra, o Senhor capacitou, me direcionou. São mais de 15 dias estudando só Neemias para trazer a mensagem para vocês. Então foram 12 mensagens pregadas, 12 vídeos gravados, onde vocês podem entrar e se alimentar daquilo que Deus me deu. E que o livro de Neemias possa fazer efeito na vida de todos vocês. O livro de Neemias, eu disse das minhas outras mensagens, que o livro de Neemias é um manual. Que toda faculdade, toda universidade deveria ter essa matéria, ter esse livro para quem vai fazer gestão, quem vai fazer administração, tinha que ser lido, tinha que ser estudado esse livro dentro das faculdades. Isso em toda a terra, tá? Em todos os países. Porque o livro de Neemias ensina como liderar, ensina como ser um grande líder, um bom político, um bom gestor. Porque o livro igual Neemias, um homem íntegro, fiel, reto, correto, um homem que orava, um homem que buscava a Deus, um homem que colocava a posição do Senhor. Então o livro de Neemias é um exemplo para mim e para você. E que você possa se alimentar daquilo que Deus me deu. Que Deus possa abençoar todos vocês. E que o livro de Neemias possa edificar a vida de muitos. Que assim como Deus está edificando a minha vida, eu desejo mesmo para vocês, ao lerem e ao ouvir as mensagens sobre Neemias, que o Senhor possa te dar estratégia de um líder. Neemias era um líder que liderava outros líderes, ou seja, Neemias era um homem que fazia liderança. Era um líder que levantava outros líderes em prol da obra, em prol da reconstrução de Jerusalém. Então que nós possamos aprender de Neemias que para que tudo vá bem, nós primeiramente temos que temer a Deus, ter o nosso Deus como nosso Senhor, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, ter uma vida de renúncia, ser vigilante, sermos prudentes, buscar em Deus estratégia, buscar em Deus sabedoria através da oração e, acima de tudo, fidelidade e adoração a Deus. E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.